A gente falou mais cedo que a AGU tinha pedido bloqueio de bens de pessoas e empresas que teriam financiado os atos criminosos em Brasília. Pois bem, a Justiça acaba de acatar o pedido da Advocacia Geral da União. E Caio Junqueira, nosso analista de política, tem essas informações ao vivo para a gente. Caio, por favor. Isso, Márcio, é uma decisão do juiz federal Francisco Alexandre Ribeiro, da 8ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. E ele acata, concede a medida cautelar que havia sido pedido pela Advocacia Geral da União, exatamente o assunto que a gente acabou de tratar, né, Márcio? Bloqueando, portanto, R$6.500.000 em bens de 52 pessoas e 7 empresas que financiaram o fretamento de ônibus para os atos golpistas extremistas que resultaram ali na destruição dos prédios públicos na Praça dos Três Poderes no domingo. É interessante, a lista dos alvos do bloqueio, Márcio, abrange imóveis, abrange veículos, abrange recursos financeiros em contas e também outros bens. E inclui apenas os que contrataram ônibus ali apreendidos, transportando pessoas que participaram dos atos golpistas. Vou ler bem sinteticamente aqui, Márcio, se você me permite, 2 trechos dessa decisão que é interessante, que era o assunto que a gente vinha tratando, né? Você havia me questionado, poxa, pode ter prisão para quem não estava lá, né? A investigação continua. Bom, o que diz o juiz? Ainda que os referidos réus aparentemente não tenham participado diretamente dos mais recentes atos e manifestações antidemocráticas, que culminaram na marcha dominical à Praça dos Três Poderes, é absolutamente plausível a tese da União, do governo, né, de que eles, por terem financiado o transporte de milhares de manifestantes que participaram dos eventos ilícitos, fretando dezenas de ônibus interestaduais, concorreram para a consecução dos vultosos danos ao patrimônio público, sendo passíveis, portanto, da bastante responsabilização civil. E ele continua, ora, se mesmo em reuniões e manifestações populares lícitas, com pautas sociais claras e defensáveis, é sempre possível que os ânimos individuais se exaltem e provoquem o chamado efeito manada, com mais e maiores razões seria previsível que a reunião de milhares de manifestantes com uma pauta exclusivamente raivosa e hostil ao resultado das eleições presidenciais e ao governo eleito democraticamente, pudesse descambar como descambou para práticas concretas de violência e de depredação que todos os brasileiros viram estupefatos pela mídia e redes sociais em tempo real na Praça dos Três Poderes. Esse é o trecho ali que estamos destacando, Márcio. E aí, ao final, o juiz concede, portanto, o bloqueio de bens de 52 pessoas físicas e 7 empresas que fretaram os ônibus que conduziram os extremistas golpistas até Brasília no domingo. Obrigado, Caio. Colocar o Yuri nessa conversa também, a organização era enorme, né, Yuri? A gente tinha pontos certos de saída dos ônibus, havia toda uma comunicação para não se usar nas mensagens trocadas, ato nos Três Poderes, era uma festa da Selma, havia toda uma organização, uma concentração disso. E isso, gente, isso custa dinheiro. Não deve ser difícil rastrear esse dinheiro para achar esses financiadores. Agora, fazer essa ligação, porque eles podem falar, mas eu não sabia que ia ter quebra-quebra, eu não sabia que ia terminar assim. Não interessa, você estava levando para uma pauta golpista, um ato antidemocrático. Esse é o ponto pacífico nisso. Esse é um dos caminhos que está sendo tomado e é importante, né, que nessa medida pedida pela Advocacia Geral da União e agora, na informação que o Caio nos trouxe, acatada pelo juízo, né, pela Justiça, importante dizer que é só o primeiro desses pedidos de uma forma muito conservadora, ou seja, só foram pedidos, solicitados os bloqueios dos bens dessas pessoas e dessas empresas que já há uma conexão muito direta por meio dos dados fornecidos pela Agência Nacional de Transporte Terrestre. Há outros mecanismos, há outros meios de se investigar o financiamento das ações, a organização, essa troca de mensagens e também, de novo, importante, foi um pedido que a Advocacia Geral da União fez e que a Justiça acatou. Então, isso mostra o quanto são várias instituições do Estado brasileiro, da nossa República, que estão atuando para coibir os criminosos.
Muito obrigado, Yuri Pita, e agradeço também, o Caio já tirou o ponto, mas agradeço também ao Caio Junqueira que nos trouxe essa atualização desse pedido da AGU confirmado pela Justiça de bloqueio de bens de empresas e pessoas que supostamente financiaram a ida dos manifestantes de fora de Brasília para a capital federal, para a Praça dos Três Poderes, que terminou com aquela depredação vista no último domingo.